para ser sombra de ninguém. Está fraco, assim não vai acontecer nada. Diga assim: eu não nasci para ser sombra de ninguém. Deus, Ele não te escolheu para ser sombra de ninguém. Deus te escolheu para liderar. Deus te escolheu para ser cabeça. Deus te escolheu para ser grande. Glória a Deus. Quem é sombra, a gente é derrotada. É mais um no meio da multidão. Você não nasceu para ser mais um. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi chamado. Está na hora de você honrar o chamado que Deus te chamou. Está na hora de você se fazer escolhido. Glória a Deus. Eu quero que você coloque, o Espírito Santo, eu quero que você coloque o Espírito dessa palavra hoje dentro de você. Você não nasceu para ser sombra de ninguém. Você nasceu para ser mais que vencedor. Você nasceu para liderar. Você nasceu para ser grande. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra lá em Êxodo 31, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome. Olha para isso como isso aqui é forte. Deus chamou pelo quê? A Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Olha, pastor, quem era Bezalel? Um nada, um natural. Repita assim: Deus escolheu o natural para operar o sobrenatural. Bezalel, ele era o natural. Bezalel era da tribo de Judá, não sei ninguém, nada. O natural que Deus escolheu para operar o sobrenatural. Glória a Deus. Aquele que ninguém dava nada, mas aquele que ninguém dava nada, que estava no meio da multidão, foi escolhido por quem? E Deus o conhecia, porque Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus o escolheu pelo nome. Deus te escolheu no meio de uma grande e numerosa multidão, e Ele te conhece, Ele te chama pelo teu nome, porque Ele tem um propósito na tua vida. Pode ter certeza disso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem coisa grande para a tua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Versículo 2, versículo 3, olha o que diz: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Olha para isso. Deus me encheu de que, igreja? Do Espírito de Deus, do Espírito dele, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Olha, pastor, o que Deus derramou no passado, na vida de Bezalel, Deus está derramando hoje na tua vida. Deus está derramando o Espírito dele, Espírito de conhecimento, Espírito de habilidade, de toda a inteligência e artifício. Deus está te dando hoje habilidades, dons extraordinários na tua vida. Olha, pastor, Deus está entregando para você bênçãos tão grandes para vocês, e dons que Ele não dá para todo mundo. Tem gente aqui que Ele está dando dons exclusivos que é somente seu, que é somente seu. Deus está derramando isso na tua vida hoje. Glória a Deus, igreja. Olha o que diz lá no versículo 4: para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras e de engates, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Olha, pastor, Deus está entregando essa habilidade para você hoje. Deus está entregando esse dom para você hoje. Se prepara. Mas olha, pastor, é para o rei enterrar esse dom no caixão? É para colocar esse dom para onde? É para colocar esse dom para fora. Se Deus está derramando o Espírito dele, o Espírito de conhecimento, o Espírito de habilidade, o Espírito dele sobre você, de todo tipo de artifício, é para você esconder? Não. Se Ele está derramando, é para você não ser sombra mais de ninguém. É para você ser cabeça aqui nesse lugar.
para você ser abençoado. Glória a Deus. Deus está te dando visão. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Macaúbas, eu falei assim: não tem uma casa de frio aqui em Macaúbas. Daqui a pouco o tempo passou, uns meses, uma casa de frio, alguém abriu. Alguém recebeu o quê? A visão. Que tem uma coisa, Deus te dá a visão, Deus te dá o dom, mas se Ele vê que você não vai utilizar, Ele tira de você e coloca em outro. Quem está entendendo, pastor? Se você despreza, Deus coloca em outro. A vida, ela é o que? Uma outra. Você quer ver uma coisa? Eu falei aqui um tempo desse, diz assim, rapaz, se alguém tivesse uma ideia de fazer uma samba aqui em Macaúbas, ou algo parecido com a samba, ia arrebentar, porque não tem aqui. Semana passada ele estava onde? Uma lanchonete que a moça inaugurou agora, não foi? Com um lanche igual do quê? Da samba. Por que, pastor? Porque se a pessoa ela não absorve, ela não aproveita a oportunidade, o outro vai o quê? A vida, ela é o quê? Para quem sabe, pastor, a vida ela é o quê? Uma oportunidade. Deus está te dando um tom aí agora. Deus está te dando habilidade agora. Mas se você não usar, Ele vai dizer assim: então eu vou ter que pegar dele e vou colocar o quê? Tudo na vida é oportunidade. Se Deus está vendo, esse aí, eu dei, mostrei a direção, mas não está aproveitando o quê? Outro vai aproveitar a oportunidade no teu lugar. Então você entenda, você não nasceu para ser sombra, você nasceu para brilhar. Você nasceu para chegar em lugares grandes. Glória a Deus. E está na hora de você tomar posse daquilo que é teu hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele chamou Bezalel pelo nome. Deus tinha um propósito grande na vida de Bezalel. E Deus, hoje, Ele está te chamando pelo nome. E por que Ele está te chamando pelo nome? Porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele não está derramando esse dom por acaso. Ele está derramando porque Ele tem um propósito na tua vida. E você tem que aproveitar o quê? Propósito. Quem está entendendo, pastor? Você tem que aproveitar o propósito. Você tem que aproveitar a oportunidade que Ele está te dando. Quem está entendendo, pastor? Chega de ficar trabalhando para os outros. Chega de ficar sendo sombra dos outros. Está na hora de você crescer. Está na hora de você comer uma fatia desse bolo. Está na hora de coisas grandes acontecer na tua vida. Amém? Está na hora. Está na hora. Diga assim: eu não vou mais ser sombra dos outros. Coloca isso. Chega. Amém, igreja? Coloca isso dentro de você. Se Deus te chamou e Ele te chamou pelo teu nome, Ele tem um propósito na tua vida. E eu vou provar na Bíblia hoje que Ele tem um propósito na tua vida. E está na hora desse propósito de Deus na tua vida se tornar realidade. Amém? Moisés, ele tem a visão, olha aqui, pastor, de um tabernáculo. Ali começa coisas grandes que Deus, Ele ia usar de forma poderosa a Bezalel. Presta atenção aqui. Deus chama a pessoa no sentido inferior, uma pessoa que humanamente falando é considerada como nada, para realizar coisas grandes na vida dessa pessoa. Porque se a gente entrar na história de Bezalel, quem era Bezalel? Nada. Aquela pessoa que ninguém dava o quê? Que Deus escolheu um homem natural para operar o sobrenatural. Deus escolheu você. Você aí, que a tua família não dá nada, que Macaúbas te despreza, que ninguém dá nada por você, que todo mundo olha e fala assim: esse aí não vai ser nada na vida. Deus escolheu esse nada aí, esse que ninguém dá nada, esse natural, para realizar sobrenaturais, para realizar coisas grandes. Da mesma forma que Deus realizou coisas grandes através de Bezalel, Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. Amém, igreja? Olha aqui, pastor. Deus diz para Moisés: recebe o projeto, e eu vou pegar quem não sabe fazer nada, e eu vou fazer esse rapaz ter um grande talento. Diga glória a Deus. Por que isso, pastor? Porque Bezalel não sabia
sabia fazer o quê? Nada. Mas Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou pegar esse Bezalel, que não sabe fazer nada, e vou derramar o grande talento dele. E você vai ver o que eu vou fazer na vida desse menino. Talvez você está aqui sentado nessa cadeira e você não sabe fazer nada. Talvez você está sentado aqui nessa cadeira e você está sem rumo. Você não sabe o que vai fazer. E Deus está dizendo para você hoje. Ele está dizendo assim: Jonathan, eu vou pegar essa pessoa que está sentada nessa cadeira hoje. Eu vou derramar um talento nessa pessoa. E vou fazer essa pessoa grande nessa terra. Diga agora a Deus. Da mesma forma que Deus pegou Bezalel no passado, Deus ele quer pegar você. Deixa Deus te pegar. Glória a Deus. Deixa o que, igreja? Deus te pegar. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele não dá dom para ninguém. O diabo, ele não tem propósito na vida de ninguém. Nenhum propósito bom na vida da pessoa Satanás tem. Pastor, o diabo não dá dom para ninguém. O diabo, ele não tem propósito na vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele só tem coisas mentirosas, só tem coisas enganadoras para enganar as pessoas que estão cegas espiritualmente falando. Quem está entendendo, pastor? Para enganar as pessoas espiritualmente falando. Como assim, pastor? Você quer ver uma coisa? Ele pega uma Larissa que está na igreja louvando, adorando, que Deus usa de forma poderosa, e transforma aquela Larissa numa cantora chamada Anitta, que hoje ele usa e faz e acontece e destrói a vida daquela pessoa. Você vê, ele não deu dom para ela, ele não tem propósito bom na vida dela, mas ele só faz o quê? Enganar e o quê? E destruir. Ele pega o cantor Elvis Presley, que no altar cantava de uma forma divinamente linda, que glorificava o nome de Deus, que adorava a Deus de forma extraordinária, e pega esse homem que canta música evangélica para cantar música secular para glorificar ele. Então o que o diabo faz? O diabo só faz o quê? Enganar. Porque ele nunca deu dom para essas pessoas. Ele não tem propósito bom para a vida dessas pessoas, mas ele quer frustrar os sonhos de Deus na vida dessas pessoas. Ele quer mascarar os sonhos dele, a destruição dele na vida dessas pessoas. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Deus tem sonho para a tua vida, Deus tem dom para te dar, Deus tem propósito para te dar, e não permita Satanás te enganar. Não permita Satanás te enganar. Deus tem coisa maior para você. Glória a Deus. Deus tem, o homem não tem. Você quer ver uma coisa? Gamaliel era o mestre de Saulo, e Gamaliel ele ensinou letra para Saulo. Presta atenção aqui no pastor. Gamaliel ele ensinou o que para Saulo? Letras. Ele ensinou letras para Saulo, e com aquelas letras que Saulo aprendeu com Gamaliel, Saulo curou alguém? Nunca curou o quê? Ninguém. Mas quando Saulo, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, até o lenço dele curava. Diga agora a Deus. Você vê, o homem, ele não te entrega nada. Gamaliel, ele não te ensina, mas Deus muda a história da sua vida. E quando você tem um encontro com ele, até o seu lenço cura. Até o seu lenço cura. Até o seu lenço cura. Hoje você vai ter um encontro com esse Deus. E até o seu lenço vai curar. Coisas grandes e não o quê? Vai acontecer. Pode ter certeza disso. Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar hoje. Olha aqui, pastor. Deus olha do céu e diz assim: vou encher esse rapaz chamado Bezalel. Deus está olhando do céu agora. Ele e o filho à sua direita e os anjos a seu redor. Ele está dizendo assim: eu vou encher aquela mulher hoje. Eu vou encher aquele homem hoje. Eu vou fazer coisas sobrenaturais na vida dessa pessoa hoje. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Quando Deus escolheu Bezalel e falou assim: Moisés, Bezalel é meu escolhido.
As pessoas ficaram furiosas. As pessoas ficaram o quê? Porque elas não aceitaram que Bezalel era o escolhido de quem? De Deus. Porque disseram assim: mas ele é de Judá, e da tribo de Judá não tem ninguém que mexe com ouro nem com prata, que faça esse tipo de trabalho. De Judá só sai guerreiro. Mas pessoa para trabalhar assim, dessa forma que Deus quer, com esse algo específico, em Judá não tem. Diga agora a Deus. Tem gente que vai ficar furioso. Por que, pastor? Porque Deus te escolheu. E tem gente que vai dizer: mas dessa família, dessa casa, dessa linhagem, essa pessoa, se Deus te escolheu, Ele te escolheu a obra dele, e Ele vai te abençoar. Então aqui doer, eles vão ter que te engolir, porque Deus vai derramar o propósito dele na tua vida hoje. Eles tiveram que engolir, eles tiveram que engolir qual é o nome dele? Esqueci agora o nome do menino. Bezalel. Eles tiveram que engolir Bezalel. Sabe por quê? Porque Deus abençoou a Bezalel. Diga agora, Deus. Bezalel, ele trabalhou com a arca da aliança. Ele trabalhava com ouro e com prata. Um menino que não sabia fazer o quê? Talvez você está aqui sentado nessa cadeira e fale assim: pastor, eu não sei fazer nada. É daí que nasce o Bezalel. Diga agora, Deus. É daí que nasce o quê? O Bezalel. Olha, pastor, imagine Bezalel tendo que montar a arca da aliança do Senhor. E Bezalel, e Deus trabalhando na imaginação de Bezalel, dando visão para Bezalel. Deus está trabalhando na tua imaginação hoje. Deus está dando visão para você hoje. E Deus falando assim: Bezalel, prepara as asas do anjo, os anjos prostrados. Prepara a minha arca da aliança, vai ser toda de ouro. E Deus falando para Bezalel cada detalhe que ia ser a arca dele. Diga agora, Deus. Deus, Ele está falando com você agora, e está falando para você cada detalhe que Ele vai fazer na sua vida. Ele está te dando inspiração, Ele está te dando visão, Ele está mostrando coisas grandes para você, da mesma forma que Ele mostrou para Bezalel. Amém, igreja? Deus, Ele está mostrando para ti hoje, em nome do Senhor Jesus. Repita assim: eu não nasci para ser sombra de ninguém. Chega de ser sombra dos outros. Glória a Deus, igreja. Está na hora de manifestar o poder de Deus na tua vida. Eu posso falar mais uma situação, mais uma história bíblica, para te convencer que Deus tem um propósito na tua vida, que Ele hoje está te chamando pelo nome. Eu quero falar hoje, agora, sobre Mardoqueu e Esther, para finalizar, e a gente entrar para o clamor agora. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele criou Esther. E quando uma pessoa cria outra, ajuda a outra, a pessoa tem o que? Uma gratidão. Desde pequena, quem cuidou, quem criou Esther foi quem? Mardoqueu. Mardoqueu criou ela. E a Bíblia fala que o rei, ele fica solteiro. E o rei era o rei mais importante da terra. Era o homem mais importante da terra, era a maior potência do mundo abaixo de Deus naquela época. Era o rei Pérsia. E esse rei, ele fica solteiro. E quando ele fica solteiro, ele resolve escolher uma esposa. E quem que ele escolhe? Esther. E quando Esther é escolhida, Mardoqueu chega para Esther e fala assim: Esther, não fale de mim para o rei, e nem do povo para o rei. Porque se você está no reinado agora, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Diga agora, Deus. E se Deus, Ele tem algo para mim, Ele mesmo que me coloque. Diga agora, Deus. Ele mesmo quer? Em outras palavras, eu não quero chegar lá em cima por causa de você, não. Quem vai me colocar lá em cima é quem? É Deus. Porque sempre o propósito da minha vida, Ele mesmo é que vai me colocar. Ele falou isso para Esther. A Bíblia fala que Amã começou a
perseguir Mardoqueu e armou a fuga para Mardoqueu. Só que Amã, ele caiu na sua própria o quê? Armadilha. Amã, ele era o braço direito do rei. Ele era o homem de confiança do rei. Abaixo do rei que mandava era Amã. E Amã tinha o que no dedo? O anel de poder. E o anel de poder caiu nas mãos de quem? De Mardoqueu. Mardoqueu se tornou o homem de confiança do rei, o braço direito do rei. Abaixo do rei quem mandava era quem? Mardoqueu. E quando Mardoqueu recebeu o anel de poder e se tornou o braço direito do rei, Mardoqueu chamou Esther e falou assim: está vendo, Esther? Eu não falei para você? Assim como Deus tinha um propósito na tua vida, Deus também teve um propósito na minha vida. E quem me colocou lá em cima foi Deus. Em fonte desse Deus. Sabe por quê? Porque quando é Deus que te coloca lá em cima, ninguém passará pela tua cara. Agora, quando você usa alguém de escada, quando você quer aquela ajudinha de alguém para crescer, quando você está lá em cima, a pessoa aponta o dedo para você e diz assim: você sabe, não é fulano? Você só está aí por causa de mim. Você só está aí porque eu te coloquei. Você só está aí porque eu te coloquei. Mas olha, pastor, quando é Deus que te coloca lá, quando é Deus que tem a promessa na tua vida, quando é Deus que tem um propósito na tua vida, ninguém pode abrir a boca e dizer assim: foi eu que fiz. Muito pelo contrário, as pessoas vão apontar o dedo para você e vai dizer: ali é propósito de Deus, ali é as mãos de Deus, ali é obra de Deus. Fica de pé na salva de palmas para esse Deus. E esse Deus, ele tem um propósito na tua vida. Amém? Ele tem o que, igreja? Ele tem um propósito. Alguém duvida desse propósito? Deus tem um propósito na tua vida. Deus está derramando esse dom para você hoje.